Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão aqui no Divã Cristão? Pessoas, você vive se justificando? E o que é isso? É dar desculpa. Isso mesmo, desculpa do atraso, né? Atraso de trabalho, por causa do trânsito. Sempre, e isso já aconteceu com cada um de nós, sempre arranjamos desculpa para alguma coisa. E aí a gente junta essas justificativas, juntamente com o ego, como isso é um mecanismo de defesa mais comum chamado desculpa. E que todos nós já fizemos isso. Isso é quando nós erramos ou falhamos, o ego corre para construir uma justificativa. Isso mesmo. Para se proteger do desconforto, sabe? Da culpa ou da incompetência. É isso mesmo. É muito engraçado porque o ego é a parte da nossa personalidade. Isso mesmo. E que lida com a realidade. E aí você conhece alguém que vive se justificando? Você conhece alguém que vive se justificando, vive dando desculpa? Porque, na verdade, a justificativa, a desculpa, é como um analgésico para o ego. O que é o ego? Essa persona, é você, a sua identidade, aquilo que você, a sua autoimagem, aquilo que você apresenta para as pessoas. E aí, para justificar o teu erro, você arranja uma desculpa, você arranja uma justificativa. Entende? Por quê? Porque o ego, ele não quer destruir a sua imagem. Né? Aquela imagem, eu sou responsável, eu sou inteligente, eu sou bom profissional, eu não me atraso, eu faço tudo certo. O ego não quer denegrir essa imagem. Por isso, ele procura arranjar uma desculpa e uma justificativa. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas, pessoas, o ego, na verdade, ele é vulnerável. Ele detesta estar errado, detesta ser rejeitado, parecer fraco, porque tudo isso ameaça a identidade. Aquela imagem que você construiu no meio de uma sociedade, no meio da tua família, no meio da amizade. Você não quer destruir. Entende? Você quer manter aquela imagem. E aí você não quer que os seus comportamentos, suas falhas, venha desconstruir essa imagem. Né? Às vezes, esses comportamentos de erros, de falha, como, por exemplo, uma falta de atenção, algo que você não faz bem feito, ou às vezes porque sempre chega atrasado num compromisso. E aí isso vai queimando a imagem da pessoa, entende? Aquela imagem que você construiu, né? E aí, pessoas, o problema aqui não é nem ter desculpa, o problema é quando o ego sempre trabalha junto com a justificativa. Por quê? Porque aí vai criar padrões. Isso mesmo. Aí vai criar padrões em você. Aí o que vai acontecer? Você sempre vai terceirizar a culpa. Você vai vir com uma desculpa terceirizando a culpa. Por exemplo, olha, o problema hoje foi o trânsito. O problema é o governo. O problema é o colega de trabalho. O problema foi o meu pastor. O problema é meu marido. O problema é meu filho. Aí sempre vai terceirizar o problema. Até reconhece que é um erro. Mas sempre coloca sempre o mais. Mas foi por causa do meu filho, mas foi por causa do trânsito, mas, entende? Eu gritei, mas é porque você me estressou. Entende? Aí sempre coloca o mais. E isso, pessoas, nós temos que estar em alerta, porque a gente comete esses erros. Porque a paralisia, pessoa,
o ego, ele justifica todo o erro. E com essas justificativas, ele não deixa a pessoa assumir as suas responsabilidades. Isso mesmo. E se você não assume a responsabilidade, não há espaço para correção. Entende? Não tem como corrigir. Aí entra a culpar o outro. Vamos culpar o outro, vamos terceirizar a culpa, sabe? E aí fica por isso mesmo. E isso não tá certo, pessoas. Nós temos que mudar esse comportamento. Nós temos que mudar esse jeito. E isso, pessoas, me lembra lá de Adão e Eva, em Gênesis 2. Isso mesmo. Veja, o espírito do Satanás lá, o Satanás ele é espírito, e ele entrou na serpente. Veja, de todos os animais, o único animal que permitiu lá foi a serpente. Por quê? Porque a natureza da serpente é uma natureza má. E assim, pessoas, o inimigo da nossa alma, ele é um espírito, e ele precisa de um corpo. É isso mesmo. Ele precisa de um corpo, ele precisa de uma boca para se expressar. Isso mesmo. Então, o que ele fez, né? Ele usou a serpente, usou a boca da serpente, usou o corpo da serpente e falou, e convenceu, e induziu a Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Aquela árvore a qual Deus havia proibido. E ali a serpente induziu, influenciou a Eva a olhar para o fruto. E a Eva olhou e viu um fruto agradável para se comer. Ela desejou dentro dela, eu vou comer esse fruto. Daqui a pouco ela já foi lá e pegou o fruto. E daqui a pouco ela comeu o fruto. E não só isso, deu para o marido comer. O marido poderia falar, não, você comeu, problema seu, não vou comer. Mas o marido... O Adão, acho que não quis desagradar a Eva, comeu. E nós temos que tomar cuidado aqui, pessoas, porque a salvação ela é individual. Ninguém pode salvar ninguém, só Jesus pode salvar cada um de nós se nós nos arrependermos e reconciliarmos com Ele. Então, pessoas, Deus veio visitar eles, né? Como era de costume. Mas eles esconderam. Olha o ego em ação aí. Quando se comete erros, comete falhas, vem um impulso de quê? De querer se esconder, de querer ocultar por vergonha, de querer mentir ou omitir alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa sente vergonha, a pessoa sente culpa e quer esconder. Agora eu te faço uma pergunta, alguém consegue esconder alguma coisa de Deus? Não consegue, pessoas. Porque a Bíblia declara que não há nada em oculto que não seja revelado. E tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. Está lá em Lucas 12, 2. É isso mesmo. E aí, pessoas, Deus vinha todas as tardes, né? Porque Deus ama relacionamento, Deus ama convivência. E Deus veio. E os chamou, eles. Mas o que eles fizeram? Cobriram-se de folhas. E Adão falou, ó Senhor, tivemos vergonha, nos escondemos. E Deus pegou e falou assim, ele falou, né? Porque estamos nus. Olha para você ver. Nós colocamos folhas, Senhor, porque nós escondemos porque estamos nus. E Deus falou, mas quem disse que vocês estão nus? Quem falou isso? E isso mostra, pessoa, que o pecado expõe a nossa nudez, traz vergonha, desconstrói a sua imagem diante de uma família, diante de uma sociedade, diante de uma congregação. Fica uma mancha no espiritual. Isso mesmo, a pessoa fica com uma marca, fica com uma mancha. E aí Deus falou, disse para vocês, ô Adão, quem disse que vocês estão nus? Aí você pode falar assim, mas Deus não sabia tudo que eles fizeram? Deus sabia, Deus sabe. Deus sabe de tudo, pessoas. Veja que eles contaram para Deus tudo o que aconteceu. Deus sabia? Sabia. Mas Deus quer ouvir de nós, pessoas. Deus quer ouvir a gente verbalizar os nossos erros.
Deus quer que a gente, enquanto a gente verbaliza, a gente reconhece, a gente toma consciência aonde foi a nossa falha, para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Deus sabe de tudo, mas Ele quer que a gente confesse, Ele quer que a gente reconhece, Ele quer que a gente sabe aonde falhamos, para a gente poder aprender a lição e não falhar de novo. Mas Adão, o que Adão fez? Culpou a Eva. Essa mulher aí, ó, que o Senhor me deu do fruto para comer. E a mulher culpou a serpente. Entende? E ambos terceirizou o problema. Isso mesmo. Um culpou o outro. E pessoas, e não adianta a gente jogar a culpa no outro. Não adianta. Ah, não, esse chefe. Ah, não, essa mulher. Ah, não, esse marido. Ah, não, esse filho. Ah, não, é minha mãe. Não. Não adianta a gente jogar a culpa no outro. Nós temos que amadurecer. Isso mesmo. E assumir as nossas responsabilidades. E também assumir as consequências dos nossos atos. Por quê? Porque com esse erro deles, o prejuízo veio. O prejuízo aconteceu. Eles viviam no paraíso. O que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Eles não precisavam trabalhar para sobreviver. Agora vão ter que trabalhar, vai ter que suar a camisa. Isso mesmo. A mulher vai sentir dor para dar à luz. A mulher tem que ser submissa ao marido por causa do erro dela. Por ter dado ouvido à voz da serpente. E o pior de tudo foi a morte espiritual, que trouxe escassez e trouxe dores. Trouxe maldição. E o que Deus fala, Deus cumpre. E assim aconteceu. Pessoas, então não vamos terceirizar culpa, não vamos terceirizar erros. Vamos assumir nossos erros? Vamos assumir nossa responsabilidade? Veja, pessoas, olha o amor de Deus. Mesmo eles tendo feito tudo isso, Deus, pela misericórdia dele, matou o primeiro animal. Isso mesmo, tirou a pele do animal e vestiu eles com pele de animais. Eu falo aqui que Deus foi o primeiro estilista que existiu, porque ele vestiu Adão e Eva com a pele de animal. Fizeram uma veste para eles vestirem. E hoje é o contrário, né, pessoas? O inimigo quer remover as roupas, quer deixar a nudez de todo mundo exposta, tanto física quanto moral, expostas, né, a olho nu. É isso que o inimigo quer. Mas, pessoas, trazendo a reflexão para o dia de hoje, não arranje desculpas e nem esconde os seus erros. Ah, mas se eu abrir a boca, meu amigo, minha amiga, não adianta ocultar. Confessa primeiro para Deus. Peça perdão para Deus. E depois você vai pedir a Deus. Deus, me prepara para me pedir perdão para a pessoa que eu ofendi, que eu machuquei. Mas eu vou assumir meus erros e eu vou assumir minhas responsabilidades. Eu não vou me blindar com desculpa. Eu não vou me blindar com mentiras. Isso mesmo. Eu vou tirar todas as desculpas, eu vou tirar toda a justificativa e vou colocar responsabilidade no lugar delas. Por quê? Porque eu colocando a responsabilidade no lugar, eu vou silenciar todo o ego. E eu silenciando o ego, eu volto no controle da minha vida. Isso mesmo. E essa reflexão que eu deixo para o teu coração hoje. Que Deus venha falar mais contigo e que você tire todas as desculpas, toda a justificativa e assume seus erros, assuma suas responsabilidades. E para poder ter, que haja amadurecimento na tua vida. Que Deus te abençoe.